A nossa mensagem hoje, a gente vai falar sobre poder. Vire para o seu irmão e diga, poder. Mas não fala assim, borocochô, como você pode ter falado. Fala, poder. Fala poder com poder. Agora você fala assim, Deus quer te encher com poder. Deus quer te encher com poder. Essa canção fala para Deus nos encher com o seu poder. E eu não tinha mensagem até quinta-feira. E aí eu falei, Jesus, eu não tenho mensagem, o que eu vou fazer, Jesus? Jesus, eu não tenho o sermão, eu não tenho a mensagem, eu não tenho nenhum tema, Jesus, o que eu vou fazer, Jesus? E aí, amados irmãos, eu fui conversar com um irmão, e meia dúzia de testemunhos que ele me deu, e Deus falou assim, você vai pregar sobre o meu poder. Aleluia. Eu falei, Jesus, que texto? Ele, você vai pregar o texto que nós vamos ler aqui. E Deus nos deu toda a mensagem. Olha, quando você confia em Deus, no momento certo, Ele vai te dar a palavra certa. Eu tenho certeza que você que está em casa, você que está aqui, vai receber uma palavra que fala sobre... Poder. De novo, sobre... Poder. Abra em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Deixa aberto. Amados irmãos em Cristo, hoje nos dirigimos a um dos episódios mais dramáticos e relevantes da Bíblia, a história de Acabe, Jezabel e Elias, relatada nos capítulos 16, 17 e 18, do primeiro livro dos Reis. Nesses capítulos somos transportados para um tempo de profunda crise espiritual em Israel, um período marcado pela apostasia, onde a adoração ao Deus verdadeiro foi substituída pela idolatria ao Deus falso. Imagina vocês um país dividido, um rei influenciado por sua esposa, uma rainha maldosa, ambiciosa, impiedosa, e se volta para os deuses estranhos. É nesse cenário que o profeta Elias, um homem de Deus, que se levanta para desafiar a tirania espiritual e restaurar a fé em Yahvé. Vamos ao nosso texto aqui. E capítulo 18, versículo 20. Capítulo 18, do livro de 1 Reis, versículo 20, e diz assim: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Eu vou contar para vocês um pouco aqui antes disso. O povo estava voltado para deuses estranhos e um homem se levantou para trazer o verdadeiro Deus de volta para ali, naquele lugar, porque o povo estava adorando a deuses estranhos. Deus levantou o profeta Elias para trazer de volta o nome de Deus à nação de Israel. E o Israel era governado por um homem chamado Acabe. Sua esposa Jezabel havia trazido para aquele local, aquele reino, deuses estranhos. E aquela terra estava dividida e não sabia qual Deus ela adorava. Se ela adorava Baal ou se ela adorava o nosso Deus. Então houve uma ameaça. Na primeira parte a gente vai falar sobre a ameaça que veio a Israel. E diz aqui o texto, versículo 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Acabe queria trazer um desafio ali. Ele queria mostrar que Baal seria o Deus superior, porque ele estava ali para agradar a sua mulher, porque ele já estava cego. Ele já não conseguia ver mais o Deus de Israel, o Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho, o Deus que havia manifestado o seu poder quando eles estavam no Egito. E Acabe trouxe para aquele momento ali uma proposta indecente. Nessa noite nós temos a proposta de trazer para vocês lembrarem que Deus é o maior poder que existe no universo. E que você pode fazer uso desse poder todos os dias na sua casa, todos os dias no seu trabalho, todos os dias na sua universidade, todos os dias na sua vizinhança. Você tem esse poder nas suas mãos.
Amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós às vezes brincamos de ser crentes, nos tornamos religiosos. Nós éramos talvez de uma outra religião em que nós fazíamos aquilo de uma forma mecânica, de uma forma repetitiva, todo domingo, ou aquele que era de uma outra religião, todo sábado, ou aquele que era da outra religião, uma vez por semana, ou fazia uma leitura de um livro, ou recitava o jorei, ou fazia ali uma reza repetitiva. Eu não sei qual era a sua religião, mas eu quero dizer a você que Deus quer tirar de você a religião e quer colocar nele o seu poder. Religião é algo que todos têm, mas o poder nem todos têm. Nós devemos buscar nesta noite o poder de Deus, porque com o poder de Deus, os demônios caem e eles se incomodam onde você chegar. Onde você chegar, você não precisa nem falar. Chegou, já está incomodando. Chegou, já tem aquele cara no trabalho que fala, o meu santo não bate com o dele. Não tem isso? Às vezes a pessoa fala. Mas é porque você tem dentro de você uma luz, uma centelha que incomoda o inimigo de nossas almas. E quando você chega, essa luz brilha, as trevas saem, as trevas se incomodam, porque você tem esse poder. Mas Alexandre, eu sou apenas um membro da Igreja Nova Vida da Tijuca. Não, você é filho de Deus. Você não é apenas um membro da Nova Vida da Tijuca, mas você é um filho de Deus. Você foi levantado para manifestar o poder de Deus à humanidade. E às vezes nós deixamos essa capacidade se esconder, ficar escondidinha e nos tornamos 007, gospel. Esconde esse poder que tem em você. É claro que eu não estou dizendo aqui, eu sempre falo, você não deve parar seu trabalho para pregar, não deve parar seu trabalho para ler a Bíblia, não deve parar seu trabalho para orar. Você deve pegar os momentos que Deus levantar para você, um momento fora do seu trabalho, na sua hora de almoço, depois do expediente, antes do expediente, para que você possa manifestar o poder onde você estiver. Amados, ele recebeu esse desafio. Versículo 21. Depois Elias se aproximou a todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Irmãos, quando você tem um trabalho a fazer, quando você tem um ministério a exercer, esta pergunta vai ter que ser feita. Qual é a decisão que você quer? O que você quer seguir? Você quer seguir a Deus ou você quer seguir aos outros deuses? Às vezes as pessoas não têm noção, mas elas estão seguindo outros deuses. E cabe a nós, que somos representantes de Deus na terra, somos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. Sacerdote significa construtor de pontes. Ele constrói uma ponte para você chegar até um lugar. E quando você é sacerdote, você chega naquele lugar e você tem que exercer o seu trabalho. Você diz, o que você quer? Você quer Baal ou você quer Deus? Ele fez essa pergunta, porém a Bíblia diz que o povo não disse uma só palavra. Eles adoravam a deuses. Versículo 22, o desafio. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora, pois, 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando pedaços, ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho, porém sobre a lenha, e não porei fogo. Olha o equilíbrio aqui, ó. Ele fez ali algo equilibrado. O que valia para um, valia para o outro. Ele fez um desafio. Olha o que era o desafio dele. Então, eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com esse fogo, este será o Deus. O desafio era igual. O desafio era similar. Eles tinham uma missão, fazer com que caísse fogo. Eles não podiam acender o fogo. Nosso profeta Elias também não podia acender o fogo. Eles, confiantes nos deuses deles, eles disseram, é uma boa proposta. Gostamos da proposta. Nosso Deus vai vencer esse Deus aí. Eles tinham confiança. E eu quero dizer para vocês que às vezes quando você tem que pregar para uma pessoa, quando você tem que trazer a mensagem para uma pessoa, quando você tem que dar um testemunho a uma pessoa, ela tem certeza absoluta na mente dela que ela está certa. Ela confia nos deuses dela, ela confia naquelas entidades que ela serve, ela confia naquela doutrina que ela aprendeu, ela acredita de verdade. Às vezes a pessoa fala, não, isso é bobagem. Não é bobagem, ele acredita verdadeiramente naquilo. Aqui eles disseram, é uma boa proposta, porque eles acreditavam que o Deus deles podia vencer o Deus de Israel. E quando a gente tem uma missão e a gente vai falar de Jesus, a gente vai manifestar o poder de Jesus, as pessoas também acham que tem poder. E algumas manifestam até alguns sinais
Se nós lembrarmos de Moisés, ele jogou, quando os feiticeiros jogaram, Janes e Jambres jogaram as suas varas no chão, elas se tornaram em cobras. Moisés também jogou a vara. E o que aconteceu? A cobra que Moisés havia jogado, ela engoliu as cobras que eram dos outros feiticeiros. Olha aí mais um desafio aparecendo na Bíblia. Então, quando há um desafio, a pessoa realmente, piamente acredita. Nós não podemos ignorar isso. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, ou às vezes Jesus está sendo manifestado a outra pessoa, essa pessoa, ela acredita naquilo que ela foi ensinada, e a gente deve respeitar ela nisso. Porém, nós devemos falar, proclamar a palavra, porque o Espírito Santo vai transformar aquela mente. A gente acha que a nossa teologia, o nosso conhecimento, é o que a gente estudou, nós vamos convencê-la. Não. Eu nunca achei que a minha palavra, o meu conhecimento iria converter uma pessoa, porque eu sei que é o Espírito Santo que toca no coração. Essa é a diferença, porque Satanás ele não toca no coração, ele fala no ouvido, ele fala ali, ele influencia de uma forma, mas o verdadeiro Deus fala dentro daquela pessoa. Isso chama poder. Poder que Deus dá a cada um de nós, grandes e pequenos, jovens, adolescentes, crianças. Deus pode dar poder a vocês. É só pedir. Então, para um desafio, é necessário algumas características importantes. Para que Elias pudesse desafiar os profetas de Baal, ele simplesmente não acordou de manhã e falou, vou inventar um negócio aqui, eu acho que vou desafiar os profetas de Baal, não estou fazendo nada mesmo. Não, ele tinha um preparo. Nós temos que nos preparar para manifestar o poder de Deus. Não é simplesmente você acordar de manhã e dizer, agora eu vou manifestar o poder de Deus. Você tem que se preparar, você tem que ter coragem, você tem que ter intrepidez, você tem que ter a oração, você tem que ter a palavra ao seu lado e ter a certeza de que o seu Deus vai vencer o outro Deus, aquele desafio. Porque se você chegar, irmãos, na África eles fazem coisas impressionantes, os feiticeiros. Na África eles fazem as coisas flutuarem. Na África eles tem uma história de um pastor que veio um feiticeiro na igreja e ele lá atrás falou assim, eu desafio você. E aí esse feiticeiro começou a voar na igreja. E aí o pastor, desafio aceito, ele começou a voar e expulsou o demônio do feiticeiro no ar. E desceu. São poderes assim. É claro que a gente aqui não está falando exatamente isso, a gente não tem... A princípio, desafios como esse, mas Deus sabe os desafios que aparecem no seu dia a dia. Podem ser grandes, podem ser pequenos, mas você sairá vitorioso desse desafio em nome de Jesus. Sem ofender a religião de ninguém, sem ofender ninguém, mas com algo que é muito mais forte do que falar mal da religião do outro, que é com o Espírito Santo tocando aquele coração. Você não precisa convencer, olha, você apresenta, o Espírito Santo vai falar dentro da pessoa. Isso é poder. Poder não é só você manifestar, bater o pé, sapatear. Poder não é você subir pela parede, não sei se existe isso, mas a verdade é que o poder às vezes se manifesta no silêncio. Mas ele vem do céu. E aí veio o dia o dia do desafio acontecer, o dia do desafio vir, e todos ficaram ali naquele momento, aquele desafio final. Versículo 25 diz, Elias disse aos profetas de Baal, escolha um dos novilhos, preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem do seu Deus, o Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Então eles fizeram assim. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Olha, irmãos, eles fizeram um preparo todo especial. Houve uma dedicação da parte deles, desde a manhã até o meio-dia. E aí eles começaram a sua cerimônia, o seu trabalho, começaram ali a sua liturgia religiosa, e eles começaram, Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, não ouviu quem os respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que eles tinham feito. É como eu disse, eles acreditavam piamente que o Deus deles iria vencer o Deus de Israel. As pessoas acreditam realmente que quem elas seguem tem o poder de transformar a vida delas. Eu já vi até testemunhos de pessoas que falam, porque essa entidade, esse ser que eu sigo aqui, ou que eu represento, ele fez isso para mim, eles acreditam piamente. Quando temos um desafio a fazer, temos que perguntar, então você vai e apresenta a sua tese. Será que a sua tese vai funcionar? Existem pessoas, irmãos, que elas sabem falar, tem um gogó muito bom, elas sabem falar,
Mas nós queremos a prática, não é falar. Nós, como servos de Deus, queremos mostrar o Deus da prática, não o Deus da teoria, não o Deus da religião, da religiosidade, o Deus da letra. Não é, irmãos? Não é o Deus apenas do domingo. Não é apenas o Deus de quarta-feira que a gente vem. Não é apenas o Deus que a gente fala, olha, quinta-feira tem um culto. Não, é o Deus do dia a dia. É o Deus que você acorda e fala, Senhor, abençoa o meu dia, me enche de poder, me dá capacidade. Coloca uma pessoa no ônibus para conversar comigo que eu possa evangelizar. Senhor, me dá capacidade para chegar no trabalho e abençoar uma pessoa. Esse é o poder, irmãos. O poder que está em você, mas não é seu. Foi o Espírito Santo que te deu. A pessoa acha que ela, não, eu vou fazer um seminário para receber o poder, eu vou receber uma oração de um pastor para receber o poder, eu vou lá em São Paulo receber a oração do bispo Tito Oscar para receber esse poder. Não, você não vai receber esse poder por ele, você vai receber esse poder quando você buscar, quando você se consagrar, quando você ler a palavra e falar, Senhor, me manda esse poder, porque eu quero manifestá-lo dia a dia, Senhor. Todos nós temos o direito a esse poder. Mas às vezes nós queremos ficar sentados no nosso conforto, sermos religiosos e vir aos domingos, às quartas, assistir o culto, eu quero participar de um culto, algo religioso, vem aqui, a canção é maravilhosa, a comunhão é linda, mas irmãos, nós teremos que saber onde a gente está no dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança, que nós vamos manifestar esse poder, porque aqui dentro é muito fácil ser crente, mas lá fora que é o desafio, e aqui ele estava lá fora. Ao meio-dia, amados irmãos, versículo 27, Elias dobra o desafio. Ele dobrou o desafio. E ele disse, ao meio-dia, e diz o texto, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, ou até mesmo viajando. Talvez esteja dormindo e necessita que o acordem. Obviamente, hoje a gente não pode fazer isso, né? A gente vai ser preso por intolerância religiosa. Porque, obviamente, ninguém vai deixar você fazer isso. Ah, você não disse que você tem o seu Deus aí? Então você vai aí, faz aí. A gente não vai usar esse subterfúgio, porque nesse caso aqui, hoje em dia não seria muito legal você fazer isso. Porque hoje em dia você sabe que algumas leis estão do lado deles. Bem, ele fez esse momento, ele teve esse momento, mas eu observo uma coisa muito interessante, aqui eu vejo algumas coisas interessantes. O Elias, ele tinha um senso de humor. Não é? Olha só, irmãos, vê se ele não tinha um senso de humor. Versículo 28. E eles clamavam em altas vozes, e se cortavam com facas e com lanças. Segundo o costume, até ficarem cobertos de sangue. Olha só que terrível. Imagina o cheiro, imagina a situação terrível que estava acontecendo ali. E aí, passado do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção humana. E o Eliseu, ele rindo deles. Claro que eu não estou incentivando ninguém a ficar rindo de ninguém. Mas o que eu quero dizer é que Elias, ele tinha uma personalidade. Ele era uma pessoa que tinha um bom humor, não é? Às vezes você quer mudar a sua personalidade, porque agora eu tenho poder, eu não rio mais, eu não ando mais de camisa polo, eu só ando de terno e gravata, porque a minha gravata é ungida, eu passo a gravata e o demônio sai. Ela começa a mudar, ela perde a personalidade dela. Se ela era uma pessoa divertida, uma pessoa bem-humorada, ela passa a não ser mais. Se ela era um bom marido, ela passa só a viver de igreja, frequentando a igreja. Se ela era uma mulher prendada na sua casa, ela larga tudo, está em todos os cultos de oração, mas a louça está lá para lavar. Você não tem que mudar o seu jeito de ser. No sentido bom, né? Claro que aqui eu estou falando de que ele tinha um bom humor, era uma pessoa bem-humorada. Você não tem que mudar a sua personalidade. Mesmo com a sua personalidade, Deus vai te usar. Porque às vezes a gente vê alguns líderes que têm uma forma diferente de pregar, e às vezes a gente olha e fala assim, como é que ele pode pregar desse jeito e é usado por Deus? Porque Deus, ele usa as personalidades de cada um, e cada um tem o seu jeito de pregar. Eu prego de um jeito, pastor Carlão prega de outro jeito, Rafael, Alex, Bispo Lutero, cada um tem a sua personalidade, mas o poder de Deus é o mesmo em todos eles. Senão nós seríamos robôs, seríamos todos iguais, o estilo de pregação, o jeito de falar, o jeito de pregar, seríamos um bando de robôs iguais. E Deus quer usar o seu poder, mesmo com o seu jeito de ser, desde que não seja pecado, né? Então, o Elias aqui, irmãos, ele tinha o seu jeito, ele tinha a sua personalidade, mas ele foi usado por Deus. E aí a Bíblia diz, olha só, a vez do profeta, já foi a vez deles, já foi a vez dos deuses estranhos. E aí, olha o que diz aqui. Então Elias disse ao todo o povo, aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias, primeiramente, restaurou o altar.
Amados, isso é muito profundo. Isso tem um valor espiritual muito importante, muito mais do que um texto de que Elias restaurou o altar. Para que possamos ser usados por Deus com poder e grande glória, temos que restaurar o altar que está diante da gente. Temos que ter um preparo, a consagração, buscar este preparo que é o altar. Ele não fez da cabeça dele, restaurou, consertou, reconstruiu o altar. E às vezes nós achamos que teremos o poder de Deus fazendo as coisas erradas que nós fazemos. Cometemos pecados diariamente do que a gente faz, do que a gente erra, do que a gente tem mania, mentindo, aprontando, e aí a gente quer poder. Você quer poder? Primeiro, restaure o altar. Pegue as pedras e construa o altar, porque Deus vai mandar duas coisas: fogo, água e fogo. A água vai lavar e o fogo vai consumir tudo. O fogo é o poder de Deus plenamente, amados. Veja que ele pegou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras ele edificou um altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então, meus irmãos, ele preparou ali aquele cenário. Ele não simplesmente falou: vamos fazer com o que tem aqui, né? Tem aqui, vamos ver, tem algum lugar aqui? Acho que é aqui mesmo, vamos fazer aqui mesmo. Não, ele preparou o ambiente. Se você quer ser usado pelo poder de Deus, você tem que preparar o ambiente. Você tem que saber, pedir a Deus sabedoria, como você vai falar. Não é sair falando: essa religião é do diabo, isso aí é tudo diabo, irmão. Isso aí você tem que sair que é diabo. Não, você tem que ter sabedoria, você tem que preparar. Porque quando Deus mandar o fogo, vai queimar todo o pecado. Quando Deus mandar o fogo, vai queimar toda a mentira. Quando Deus mandar o fogo, vai queimar todos os falsos deuses. Porque o fogo vem de Deus, não somos nós que acendemos. Olha o que diz o texto. Ele pegou as 12 pedras, isso tem um simbolismo. Existe um simbolismo total ali sobre as 12 tribos de Israel, sobre a restauração de Israel, sobre o retorno às origens, sobre restaurar a casa de Deus, restaurar a obra de Deus. Deus quer te usar para restaurar a sua obra nesse século que está anômico, como diz a letra. A anomia dominou esse mundo, o pecado. Sabe, irmãos, eu fico cada dia mais espantado como as pessoas fazem algumas coisas de forma natural. E eu fico olhando e falo assim: meu Deus, isso não é normal. E as pessoas olham de forma normal, elas conversam de forma normal. Não, porque eu retirei uma criança, de uma forma assim, normal, assim, tomando café. Como é que pode isso? Eu fico assim, eu não falo nada se eu falar alguma coisa. Eu fui falar uma coisinha, já me chamar de doente. Então, às vezes, você tem que pedir a Deus sabedoria para limpar o terreno, limpar o local. O Senhor me dá sabedoria para eu falar, porque eu não quero transformar isso aqui numa disputa política, numa disputa religiosa. Mas quando eu falar: Senhor, que o teu Espírito, ele toque os corações. Quando eu falar, Deus possa falar aos corações. Eu já contei aqui para os irmãos, eu fui pregar num aniversário de 50 anos de casamento, uma boda de ouro, de 50 anos, né? Boda de ouro, né? Não é isso? E aí eu preguei durante 1 hora para as pessoas, os convidados, comendo salgados, bebendo refrigerantes, comendo doces fondados. E eu terminei de minha mensagem, eu fiquei triste, porque ninguém me deu atenção. Fui sentar no meu canto, quieto, falei: Jesus, eu preparei uma mensagem tão abençoada. E aí me chamou a salgadeira, fitadeira, veio falar comigo. E falou assim: eu ouvi sua mensagem, eu quero aceitar Jesus. E eu falei: amém, glória a Deus. Quando eu vinha aproximando, um outro rapaz veio e falou assim: a sua mensagem tocou meu coração, eu estava desviado da igreja. Eu quero, onde a gente pode orar ali? O senhor pode me orar? Eu falei: eu vou te orar. Aí eu fui lá atrás e orei por ele, e os dois entregaram a vida a Jesus. Meu amado irmão, onde você estiver, você vai manifestar o poder de Deus, porque ele está em você. Não importa se outros rejeitarem, Deus vai te dar sabedoria, e você vai usar esse poder. Ele queria reconstruir. As pedras significam recomeço. As 12 pedras também podem significar os 12 discípulos. E as 12 pedras também podem dizer o seguinte: Deus vai te usar em janeiro, Deus vai te usar em fevereiro, Deus vai te usar em março, Deus vai te usar em abril, em maio, em junho, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Todo ano Deus tem poder para você. Deus só me usa em agosto, porque é o mês do meu aniversário. Não! Deus te usa todo ano, meu irmão.
Deus ia mandar aquele fogo, um fogo consumidor. Então, versículo 33, a Bíblia diz: então ele armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros de água, derramem sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais: façam isso a 3ª vez, e eles fizeram. E a água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Sabe o que significa isso, irmãos? A ação do Espírito Santo. A água também é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando Deus vai mandar o seu poder, Ele já vai movendo as águas. Ah, quanto tempo esperei naquela canção. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui, move as águas, e as águas moveram. Ele trouxe aquela água, aquele cântaro, e muitas vezes a Bíblia fala que nós somos vasos, nós somos aqueles que podem trazer a água, que vai fazer uma transformação. Meu irmão, minha irmã, você é o vaso onde está a água, que vai participar desse momento importante. A água do Espírito. Porque essa água, logo depois dessa água, vai vir algo maior, que vai secar toda a água, que vai secar tudo, e vai trazer o poder genuíno de Deus, irmãos. Está aqui, não estou inventando na minha cabeça. Os cântaros, eram 4 cântaros, eu acredito que sejam aqueles altos. Muita água, irmãos, ele tinha tanta certeza de que Deus ia mandar fogo, que ele mandou molhar tudo. Irmãos, façam um teste, chega em casa, pega jornal, difícil ter jornal hoje, né? Pega jornal, enche d'água o jornal, e bota dentro da bacia, bota 4 baldes d'água, acende um fósforo, joga querosene para ver se vai acender. Jogar querosene naquela época não tinha o querosene, mas joga ali o fogo ali, você vai se acender. Amados, ele tinha tanta certeza que Deus era o Deus do poder, ele tinha tanta certeza que Deus iria fazer, meus amados irmãos. Ele falou: pode encher de água, pode fazer o que quiser, porque o meu Deus é maior, e Ele vai fazer essa transformação nessas pedras. A história de Elias é uma bênção para as nossas vidas. Quando chegou a hora, versículo 36, do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és o Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, que seguindo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba, Senhor, que Tu és Deus e fizeste a oração a voltar para Ti. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, ele reconheceu o passado, o que aconteceu. Olha o que ele disse aqui. Ele se aproximou e disse: Deus de Isaque, Jacó, Israel. Ele reconheceu que existiram outros antes dele. Ele não achou que ele era o bambambam. Ele não achou que ele era a 4ª pessoa da Trindade. Ele falou: antes de mim vieram outros. Antes de mim vieram outros que tiveram pactos com o Senhor. Antes de mim vieram homens de Deus. Mas eu quero fazer parte deste grupo seleto de pessoas que farão a diferença aqui nessa terra. Não esqueça de onde você foi ensinado. Não esqueça de quem te ensinou, quem sentou com você e leu a Bíblia quando você se converteu. Não se esqueça desse. Você não tem que idolatrá-lo, não. Você não pode esquecer aquele que no passado te abençoou, que te ajudou, que te operou na sua vida. Faça o reconhecimento, porque só o homem de Deus que conhece a palavra, ele reconhece que ele é mais um dentro do projeto de Deus. Eu sou demais. Esqueçam os que vieram no passado. Eu sou o ótimo. Eles foram passados. É a antiga geração. Eu sou a nova geração. Eu sou demais. Não. Antes de você vieram outros. Antes da igreja de Nova Vida veio Lutero, depois veio Calvino, depois veio os pregadores na Inglaterra, depois vieram, e aí chegou no Brasil, chegaram os congregacionais, chegaram os presbiterianos, depois a Assembleia de Deus, depois veio as outras igrejas, e aí depois veio o bispo Roberto McAllister e trouxe a igreja de Nova Vida aqui. Deus fez um projeto todo, e hoje você está aqui porque você tem que reconhecer aqueles que no passado fizeram a diferença. Reconheça para ser usado. Olha o que diz aqui, segunda coisa que ele fez: para que eles saibam que Tu és o Deus em Israel. A glória é de Deus, não é sua. Para que eles saibam. Às vezes a gente quer, não, vamos evangelizar porque a gente vai trazer gente para a igreja de Nova Vida. Não. Está errado.
Vamos evangelizar porque nós vamos trazer gente para Jesus. Vamos evangelizar porque vamos trazer gente para ter um novo encontro com Jesus. Talvez essa pessoa nem fique aqui na igreja de Nova Vida, ela vá para uma outra igreja. Mas eu ganhei muita alma para Jesus que foram para outra igreja. Eu queria que estivesse do meu lado, tudo bem, mas estava em outra igreja. O pastor Maurílio foi para a Igreja Universal, foi lá, se converteu, virou um grande pastor lá na Argentina. Eu queria que ele estivesse comigo. Mas ele decidiu. Então, às vezes, a gente acha que é tudo para a nossa glória. Não, irmãos, é para a glória de Deus. Quando você entende que é a glória de Deus, Deus te enche de glória. Olha o que diz aqui o texto. Seguindo a tua palavra. Terceira coisa. E que eu sou teu servo. Olha a humildade dele aqui, ó. Ele é sem cheio de poder, irmãos. E que tu és o Deus de Israel. Segundo a tua palavra eu fiz essas coisas. Não foi da minha cabeça. O poder não vem do seu conhecimento, do seu seminário. Meu seminário não adiantava nada se eu tivesse somente contando com ele. Meu estudo, conhecimento, estudo grande, desculpe, mas grandes coisas. Porque se você tiver o poder de Deus, você pode falar, nós vai, nós é, nós fica. Mas o poder de Deus vai entrar naquele lugar. Claro que eu incentivo que todos estudem da melhor forma, façam mestrado, doutorado, PhD, façam tudo possível. Ele disse, segundo a tua palavra, nós temos que fazer as coisas segundo a palavra de Deus, não fazer da nossa cabeça e achar que nossa palavra, nosso poder vai resolver. Versículo 38, o milagre. Então, só então, desculpe eu acrescentar esse só, vou botar um parênteses aqui, só então aí, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Aleluia! O poder veio, irmão. Mas o poder veio, se você for fazer um balanço da mensagem aqui, você vai ver que o poder veio através de um processo. Todo o processo que o profeta teve que fazer, nós temos que fazer na nossa vida, nos consagrar, limpar o local, refazer a renovação da nossa vida, buscar a Deus, nos consagrar. E assim, quando nós chegarmos no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa escola, nós vamos poder dizer, Senhor, a tua palavra me garante, lança o teu poder ali, Senhor. E vai acontecer. Ele tinha certeza, não sobrou nada. Resultado. E assim eu me aproximo para o final dessa mensagem. Resultado. Quando o povo viu isso. Número 1. Todos se prostraram com o rosto em terra. Aqueles que estavam curiosos, aqueles que ainda acreditavam em Baal, aqueles que tinham toda a convicção que os profetas de Baal estavam ali oferecendo, a Bíblia diz que todos se prostraram com o rosto em terra. Este tipo de atitude, para muitas pessoas, se você chegar para alguém e falar assim, irmão Tadeu, por favor, não é para fazer isso não, tá? Irmão Tadeu, se ajoelha, bota a cara no chão aí para mim, por favor. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer isso. Cara, desculpa, o rosto. Não vai botar, não vai fazer isso. Mas isso é uma forma de humildade, dizer eu não sou nada, eu sou inferior a este Deus. Eles reconheceram o poder de Deus. Irmão, quando você for usado onde você está, onde você estiver, Deus vai te usar e as pessoas vão dizer, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas tem que deixar de ser religioso, tem que deixar de ser apenas um membro da igreja, tem que deixar de ser apenas aquele crente de segunda a sexta, tem que se tornar um Elias lá perto. Eu sei que é difícil, amados, ser um Elias, se tornar um Elias, mas existe a receita que foi lida aqui. Existe a forma que você pode buscar. Número 2, eles abriram a boca e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga aí, só o Senhor é Deus. Levante a mão e diga, só o Senhor é Deus. Deus vai te usar, onde você estiver, e você vai ouvir. Aquela pessoa que antes zombava, aquela pessoa que falava, olha o crente ali, olha o pastor, olha a pastora ali. Ele vai chegar e falar assim, só o Senhor é Deus. Ele vai dizer a paz do Senhor. Ele vai dizer, Senhor é maravilhoso. Tem a história de um japonês que pregava o evangelho. Ele era da Assembleia de Deus aqui, a sua família japonesa toda, e os filhos todos japoneses e os pais. E aí, ele se converteu, ele ouviu uma mensagem, se converteu ao evangelho de Jesus. Quando ele chegou em casa, chegou na porta de sua casa, ele falou para o seu pai, eu aceitei o evangelho, aceitei Jesus. E o pai dele não falou nada com ele, e o pai dele mandou ele para fora de casa.
E aí ele foi muito triste começar a vida dele, vida dele, ele se tornou um pastor. Anos mais tarde, ele voltou para casa para tentar falar com seu pai. Ele chegou de cabeça baixa pela sua porta e adentrou na porta. E quando ele chegou, ele cabeça baixa, depois de muitos anos, já pastor, e o pai virou para ele, estendeu a mão e falou assim: a paz do Senhor. Aí ele falou: não, ele deve estar de gozação comigo, porque ele sabe que hoje eu sou um pastor. E ele falou: não, a paz do Senhor. Aí ele falou assim: mas como assim, meu pai? Aí ele falou: eu não sei por quê. Um filho de pais com uma tradição, com vários irmãos, larga a família por causa desse Jesus. Eu fui na Assembleia de Deus, ouvi a mensagem, aceitei Jesus, seus irmãos todos estão convertidos, porque eu reconheci o poder do verdadeiro Deus. Aleluia! Amados, eu não sei qual o seu desafio todo dia no seu trabalho, mas Deus sabe. E nessa noite, eu queria pedir a você para você ficar de pé. Nessa noite eu quero pedir algo a você. Pedir a você que deseja receber um pouco do poder de Deus. Nós temos os nossos irmãos da intercessão que vão estar posicionados aqui, e eles poderão orar por você. E você vai pedir: Deus, me dá o seu poder, me dá a capacidade de estar ali no meu trabalho, no meu ambiente, para ser mais usado por ti. Ou até mesmo você que se sente fraco, que se sente mais um crente na vida, deseja renovação espiritual. Vem aqui, porque Deus quer te dar a renovação. Deus quer restaurar o seu altar, e quer enviar a água, e quer enviar o fogo para que você seja a luz onde você estiver. Vamos fechar nossos olhos enquanto os irmãos se preparam aqui. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos o teu poder, Jesus. Capacita o teu povo para ser uma igreja cheia de poder, cheia de unção. Que os enfermos venham aqui, Senhor, que venham os homossexuais, que venham os drogados, que venham aqueles que têm enfermidades sem chance de cura, para que eles sejam manifestados o teu poder na vida deles, para que eles recebam a libertação, para que eles recebam a palavra, para que eles recebam, Senhor Deus, a tua unção. Mas para isso, Senhor, nós pedimos: restaura cada um aqui, restaura o altar de cada um aqui, dá capacidade a cada um aqui, dá, Senhor Deus, sabedoria a cada um aqui, para que possa falar a palavra correta, para aquele travesti que se entrega, para aquele que se entrega na bebida, para aquele que se entrega nas drogas. Senhor, dá sabedoria, dá poder, porque só tu podes transformar as vidas, Senhor. E vai ser usado por ti, Senhor. Vai ser usado por ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós pedimos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Diga: nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a sua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Te damos glória, te damos honra. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar.
prontos para receber o teu poder, o teu fogo, do céu, a sua glória contemplar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, já estão encerrando o nosso culto. Palavra maravilhosa. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, feche seus olhos. Maravilhoso e poderoso Deus, obrigado por esta palavra, que ela possa frutificar na nossa vida, Pai, reconhecendo que o Senhor é Deus nas nossas vidas, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor nos dá a direção e o poder de escolha, Pai, através da Tua sabedoria. Que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de vitórias, Pai, uma semana em que o fruto do Teu Espírito possa se manifestar livremente nas nossas vidas, a mansidão, a alegria, o domínio próprio, o amor, a longanimidade, a bondade, a benignidade, cada um desses possa se manifestar nas nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui para frente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam nas nossas vidas, hoje e até o dia que o Senhor vem resgatar a sua igreja. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Uma excelente semana. Não esqueça que tem ali o momento de comunhão. Vai lá tomar uma sopa, uma cantina conosco.